Então, em tempo oportuno, os irmãos também ouvirão um pouco mais sobre o plano de adoção missionária e serão desafiados a fazer isso que o pastor Hans falou hoje, a adotar um missionário, ter o seu missionário de estimação, aquele que você vai orar, vai contribuir, vai estar ao lado dele. Queridos, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para compartilhar aos nossos corações essa noite. Nós já ouvimos tantas coisas especiais, já passamos um tempo tão especial de adoração, de conhecimento da obra missionária, e agora o Senhor quer continuar falando conosco através dessa série que nós estamos meditando em cima do livro de Ruth, falando sobre o poder do encorajamento. Como é necessário que nós aprendamos, como filhos do Senhor, como igreja do nosso Deus, sermos pessoas que recebem encorajamento da parte de Deus e dos nossos irmãos para os nossos desafios e que sejamos também pessoas que encorajam outras pessoas a conhecer a Deus, andar com Ele, servi-lo e enfrentar os seus desafios. Por isso nós estamos caminhando nessa série de 7 pregações. Já tive a oportunidade de compartilhar com a igreja 2 mensagens que você pode assistir indo ao canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Batista Aeroporto. Você vai ter acesso a essas 2 primeiras pregações dessa série. Na primeira nós falamos que coisas ruins acontecem. Elimeleque, achando que ia encontrar na terra de Moabe uma história melhor, um cenário mais fácil para a sua família, acaba encontrando o exato oposto. E acaba então vindo a miséria sobre aquela família. Noemi tem a tristeza de perder o seu marido, seus 2 filhos e ficar sozinha com suas noras. Coisas difíceis acontecem. Mas quando coisas ruins acontecem, o Deus Todo-Poderoso olha para nós e nos estende as mãos e nós podemos confiar que Ele é poderoso para mudar qualquer realidade. Basta que nós nos movamos em direção a Ele com o coração cheio de fé. Na segunda ocasião, eu tive a oportunidade de falar com os irmãos que nós precisamos andar com pessoas encorajadoras. Quando esse mal se abateu sobre a vida de Noemi, e Noemi estava ressentida, andando pelos cantos, dizendo, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, que em hebraico quer dizer amarga, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim, Deus fez coisas ruins contra mim. Noemi estava com o coração ferido, e como um animal ferido, ela estava querendo machucar, ela estava falando coisas que não devia falar, e ela estava atribuindo todas as suas dificuldades a Deus. Então Ruth chega ao lado dela e diz, Noemi, eu estou com você até o fim. Nós estamos juntas nessa caminhada. Uma das noras de Noemi, chamada Orfa, a abandona e volta para a sua terra, para o seu povo, para os seus deuses. Mas Ruth se apega a Noemi e diz, não me obrigues a te deixar, porque onde quer que você for, eu irei contigo. Onde você dormir, eu dormirei com você. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Se você reclinar a cabeça no lugar, é ali que eu vou reclinar a minha. Que Deus me puna se algo diferente da morte me separar de você. E então nós vemos como a figura de Ruth encorajou Noemi a seguir em frente, e como aquelas 2 mulheres tão marcadas pela vida, 2 viúvas, uma jovem e uma idosa, começam a caminhar e então vão para Belém, no objetivo de recomeçar as suas vidas. E na mensagem de hoje, então, nós vamos continuar essa história de redenção dessa mulher chamada Noemi, junto com a sua nora Ruth, que dá nome a esse livro da palavra, e nós vamos falar sobre a necessidade de encorajar pessoas a seguir em frente. Precisamos encorajar pessoas a seguir em frente. Vamos abrir nossas Bíblias em Ruth, o livro de Ruth, capítulo 2, dos versos 1 a 7. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Essa é a ordem dos livros aí do Antigo Testamento. Ruth, capítulo 2, dos versos 1 a 7. Vamos fazer assim, eu leio os versos ímpares e a igreja a uma só voz os versos pares. E assim nós vamos lendo junto a palavra. Eu leio na Nova Versão Transformadora. Se você tem uma Bíblia diferente, quando a igreja for ler a uma só voz, você pode olhar para o telão, onde está sendo projetado o texto na mesma versão que leio. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi,
Rute saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Rute estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe. Responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Amém? Aqui nós vemos a chegada dessas duas mulheres à terra de Belém. O texto que nós terminamos a leitura, o último versículo do capítulo 1, que falamos semana passada, diz que elas chegaram numa época boa, porque era a época da colheita da cevada. Os campos estavam vastos, e então aquelas duas mulheres que estavam sem esperança na terra de Moabe, marcadas pela dor, marcadas pela tristeza e pela desesperança, agora chegam a Belém e veem os campos floridos como sinal de esperança, de algo novo que Deus pode realizar na vida delas. E agora elas precisam tomar uma atitude. O texto não é claro em nos mostrar onde essas mulheres estavam morando ou como elas estavam se abrigando, mas é fato que talvez dentro daquela multidão que as recebeu dizendo: será essa Noemi? Noemi estava irreconhecível, depois de 10 anos de sofrimento, a ponto das mulheres de Belém dizerem: será que é Noemi mesmo? Talvez uma dessas mulheres que a reconheceu e que a recebeu ali em Belém, tenha dado para ela oportunidade de abrigo, tenha emprestado para ela uma casa, tenha deixado que ela morasse em alguma tenda. Nós não sabemos, mas o fato é que o capítulo 2 começa mostrando essas duas mulheres abrigadas em algum lugar e pensando: e agora, como nós vamos sobreviver? O mundo está aí, diante de nós, e agora o que nós vamos fazer? Você já esteve numa situação semelhante? Parado em algum momento da sua vida, olhando para a realidade ao seu redor e dizendo assim: e agora? O que eu vou fazer? Para que lado eu vou me direcionar? Em que lugar eu vou trabalhar? Eu me mudo ou fico no mesmo lugar? Eu vou ou eu permaneço? Eu encaro uma realidade com ousadia ou eu me acomodo à situação? E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? As mulheres estavam neste tempo pensando: o que nós faremos daqui para frente? E é bem verdade que muitos de nós, quando estamos num momento semelhante ao que Ruth e Noemi estavam, aqui no início do capítulo 2, nós temos a tendência a ter autocomiseração, a nos sentarmos em cima da nossa dor, a começarmos a chorar, a murmurar diante de Deus por causa do mal que nos sobreveio, e perdemos a capacidade diante de Deus de seguir em frente. Ficamos estacionados, parados, porque levamos um duro golpe da vida e agora nós não sabemos para que lado nos mover. Essas mulheres estavam ali. E é bem verdade que muitas vezes, nesses momentos da nossa vida, se nós não nos unirmos com boas pessoas que nos motivarão, nos encorajarão a seguir em frente, nós podemos ficar tempos lambendo as nossas feridas, sentindo as nossas dores, chorando as nossas lágrimas, montados em cima da nossa dor, e ali nós não conseguimos sair do lugar e ficamos como o cachorro idoso correndo atrás do próprio rabo no objetivo de pegá-lo. Ficamos totalmente desesperançados, pensando: o que vai ser de mim? Infelizmente, existem pessoas que estão perto de nós, familiares e amigos, que num momento como esse, quando vem a nossa vida parada, sem nós sabermos para onde vamos, começam a apontar para nós as dificuldades. Dizer: olha, você é uma pessoa muito difícil, vai ser difícil para você. Algumas pessoas dizendo assim: você tem muitos desafios pela sua frente. Com a capacitação profissional que você tem, vai ser difícil. Olha, com a sua aparência, vai ser difícil. Você mora muito longe, vai ser muito difícil para você. Olha, uma pessoa que sofreu como você, não vai se recuperar muito rápido. Olha, vai haver muitas dificuldades. E essas pessoas, sem perceber, estão nos vendo deitados numa cova rasa,
E ao invés de estender a mão para nós e nos tirar desse lugar e dizer, sai logo daí, vamos caminhar, eles estão jogando pás de terra sobre nós, dizendo, fique aí mesmo, chore mesmo, tenha pena de si mesmo, fique aí parado no seu lugar, nada vai dar certo para você. E algumas pessoas que se aproximam de nós até posam como pessoas inteligentes, né? Olha, analisando as circunstâncias e vendo as possibilidades, pensando sobre o que pode ser feito, você está perdido. Nada vai dar certo. É melhor você se acostumar a viver essa vida de derrota que você está vivendo. Bota a viola na sacola e volta para Moab. Aqui vai ser muito difícil que você se desenvolva. E é exatamente nesses momentos que nós precisamos de pessoas que nos encorajem a seguir em frente. Pessoas que toquem no nosso ombro e digam, ei, engole esse choro, seque essas lágrimas e vamos para frente. Foi difícil, doeu, houve dificuldades, você chorou, você sofreu, foi complicado, mas agora vamos pôr uma pedra em cima desse sofrimento e vamos para frente, porque é para frente que se anda, é para lá que nós precisamos andar, nós precisamos caminhar. É como o técnico de um lutador que no intervalo entre um round e um outro, dá um tapa na cara do seu atleta e diz, pá, acorda, você está dormindo, você está morto, você está desistindo, acorda, levanta, retoma o ânimo. E então aquele atleta, após tomar aquele choque, ele levanta e volta para o segundo round e nocauteia seu adversário. Porque agora ele recebeu a injeção de ânimo, a adrenalina, o fogo que ele precisava. E muitas vezes tudo que nós precisamos é de alguém que, ao invés de jogar água no nosso fogo, coloque lenha na nossa fogueira e diga, esse fogo está quase morrendo, mas ao invés de jogar água aí em cima, eu vou abanar essa brasa para que o fogo cresça de novo e para que você possa sair dessa situação difícil em que você se encontra. Encoraje pessoas a seguir em frente. Mas esse texto não apenas nos desafia a termos pessoas assim em nossa vida, mas nos desafia também a sermos pessoas assim. Pessoas que encorajam os outros. É da nossa natureza, enquanto seres humanos, sermos críticos às outras pessoas. Olharmos os defeitos, virmos as dificuldades, enxergarmos quando alguém compartilha conosco o seu sonho, o seu planejamento, dizermos, olha, eu acho que tem esse ponto que pode ser problemático nessa caminhada, nessa estratégia que você está desenvolvendo. Mas em nome de Jesus, o texto de hoje nos desafia, assim, termos os pés firmados na realidade, porque isso é importante, nós não somos pessoas que sonham com coisas que estão só no invisível, como se não precisássemos avaliar as situações, o que precisa para que as coisas se realizem. Mas, sobretudo, aprendermos a ser pessoas que sonham junto com os outros, que apoiam o sonho das outras pessoas, que motivam as outras pessoas a seguirem em frente. Não pessoas que freiam os outros, mas pessoas que empurram, levando os outros para o lado da vitória. Amém? Eu quero destacar 4 lições que aprendo com esse texto, e nós vamos agora começar a andar um pouquinho mais nos meandros desses 7 versículos que lemos, no objetivo de tirar lições que nos motivem a sermos encorajados e encorajarmos também pessoas. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que nós precisamos encorajar pessoas a seguir em frente, apoiando iniciativas positivas. Olhe como o versículo 2 nos diz. Ruth e Noemi estavam lá, naquele lugar, que nós não sabemos qual, pensando o que vamos fazer na vida. De repente surge uma ideia na mente de Ruth. Ela diz, eu vou sair daqui, dessa casa, e vou ir para algum lugar onde tem uma plantação, e tentar conseguir algumas espigas, tentar conseguir alguma coisa. Vai que alguém me olha com boa vontade, eu vou fazer alguma coisa. E nós vemos Noemi dizendo para ela, vá minha filha, vá, faça o que você pode fazer, a sua iniciativa é positiva, a sua iniciativa é boa, então vá, ainda que dê errado, vá, ainda que seja difícil, vá, ainda que a chance seja diametralmente oposta a você, 90% de chance de dar errado e 10% de chance
chance de dar certo, vá, porque o negócio é bom, a iniciativa é positiva, isso que você está fazendo não desonra a Deus, pelo contrário, é uma tentativa de sobreviver, de crescer, de avançar, de sair do lugar de letargia. Então, em nome de Jesus, vá, a iniciativa é positiva. Nós precisamos avaliar isso nas pessoas que convivem ao nosso lado, para que quando nós ouvirmos dos projetos que as pessoas têm para as suas vidas, nós possamos perceber, é uma iniciativa positiva? É algo que coopera para o bem? É algo que vai fazer essa pessoa crescer? É algo que vai favorecer a vida dessa pessoa com Deus, a vida dessa pessoa com sua família, a vida dessa pessoa em sua vida profissional, em seus ambientes? É uma iniciativa positiva que nasceu no coração dessa pessoa? E se nós chegarmos à conclusão de que é uma iniciativa positiva, a gente precisa calar a nossa boca e dizer, vá, eu te apoio. Eu vou ser suporte para você. Você precisa de ajuda para alguma coisa? Eu estarei ajudando você. Você necessita de uma oferta? Eu vou te ajudar. Você necessita de um material? Eu vou te apoiar. Eu vou encorajar você, porque eu percebo que a sua iniciativa é positiva. Muitas vezes, o nosso coração se enche de medo, porque nós sabemos das dificuldades que existem na vida. Nós sabemos que as possibilidades quase sempre são adversárias a nós. Mas quando existe um pequeno fogo no coração de alguém para fazer algo, isso é algo extremamente poderoso. E como é comum nós encontrarmos pessoas que venceram na vida em alguma área, seja tiveram ministérios profícuos, seja em várias áreas da vida, área familiar, e essas pessoas ao darem seu testemunho dizem, no início, ninguém acreditou que ia dar certo. E algumas dessas pessoas dizem assim, todo mundo achava que ia dar errado, mas teve uma pessoa, ou duas pessoas, ou poucas pessoas, que disseram para mim, vá e tente, se jogue, a sua iniciativa é positiva, vá para frente, faça o que você tem vontade de fazer, e que Deus abençoe você do seu sonho. E essas pessoas quando chegam lá, até esquecem aqueles que adversariaram, aqueles que falaram que nada ia dar certo, mas eles lembram daqueles que ajudaram a alimentar o seu fogo interior. Precisamos identificar iniciativas positivas e ajudar as pessoas para que elas possam seguir em frente. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que nós precisamos encorajar pessoas a seguir em frente, enxergando as oportunidades de conquista. Amém? Note que de alguma forma Noemi explicou para Ruth como funcionava o sistema em Israel. Lá na terra de Moabe não havia o mesmo sistema político que em Israel. Mas em Israel havia uma lei que dizia que quando os homens fossem colher as espigas, ou colher o fruto da sua lavoura, eles não deviam, primeiro, colher o que ficava nos cantos da lavoura, porque isso era destinado para os pobres. E se, quando eles fossem colhendo, o fruto fosse caindo ao chão, eles também não deveriam pegar o fruto do chão, porque isso também era destinado ao pobre, à viúva e ao estrangeiro, para que eles pudessem se alimentar. E mais do que isso, uma vez que eles passassem pela plantação fazendo a colheita, eles não poderiam voltar na semana seguinte na mesma plantação, revisando a colheita. Eles deveriam deixar aqueles frutos que não estavam prontos na hora da primeira colheita, para que eles amadurecessem e fossem também colhidos por quem tinha necessidade. Ruth não sabia disso. Mas certamente Noemi contou para ela, falou, há uma possibilidade para nós, há uma saída. Noemi era uma mulher velha, uma mulher idosa, mas Ruth era uma mulher nova e cheia de saúde. E então ela diz, eu vou procurar graça em alguma plantação e vou tentar colher desse cereal que cai, desse fruto que fica, disso que é deixado nas beiras. Eu vou tentar conseguir alguma coisa para o nosso sustento. Eu estou enxergando uma possibilidade de vitória. E então Ruth vai e Noemi diz para ela, vá minha filha, ali há uma possibilidade e você pode conseguir alguma coisa. Note que embora houvesse essa lei sobre a nação de Israel,
Nós lemos lá no início da nossa série de pregações que o tempo em que os eventos do livro de Ruth se deram era no tempo de juízes, dos juízes de Israel, quando cada um fazia o que queria na sua mente. Então Ruth, quando sai da casa onde está abrigada com Noemi para ir ao campo, ela diz: eu espero que eu consiga achar um campo onde essa lei seja cumprida, onde os homens favoreçam os pobres, onde haja espaço adequado para que eu possa recolher alguma coisa para o nosso sustento. E então Noemi encoraja Ruth dizendo: vá, porque ali há uma oportunidade de conquista. Meus irmãos, nós vivemos num mundo cheio de oportunidades. Mas é bem verdade que poucos são os que enxergam essas oportunidades. É muito mais fácil para nós ficarmos presos a uma realidade na qual fomos criados, inseridos, à nossa situação vivencial, e não olharmos por cima do muro para as possibilidades que existem fora. Mas quando alguém consegue, de maneira especial, se sobressair e enxergar um pouco mais longe do que a maioria da sua família, ou enxergar um pouco mais longe do que a maioria dos seus irmãos, ou mais longe do que a maioria dos seus colegas de trabalho, essa pessoa enxerga essa oportunidade de crescimento. E muitas vezes, quem está perto, ao invés de motivá-lo e de dizer: vá em frente, cresça, avance, vá para cima desse negócio aí e se torne melhor, as pessoas dizem: ele vai se destacar e eu vou ficar aqui. Negativo. E muitas vezes tentam puxar você para baixo. Quando você compra um carro novo, alguém se aproxima de você e diz: esse carro é bem bonito, hein? Mas esse Peugeot é problemático. Isso aí, cada 100 quilômetros você tem que dar água pro leãozinho, né? Que nem o Zaqueu brincou comigo esses dias. Algumas pessoas se aproximam de você e querem menosprezar os seus sucessos, as suas vitórias, as suas conquistas, porque se eles não estão participando das suas conquistas, eles sentem ciúme, sentem mal, pegam pesado com você. Às vezes são os seus irmãos, os seus familiares, porque você conseguiu, através de muito suor, enxergar uma oportunidade, estudar, passar no concurso público, ter uma profissão um pouco mais confortável, que lhe dê uma condição um pouco melhor para a sua família. Os seus irmãos olham para você e te desprezam, e lhe tratam mal, e como se você não pudesse crescer, avançar, enxergar as oportunidades, abraçá-las e crescer. Pessoas nos tratam assim muitas vezes. E em nome de Jesus, nós precisamos aprender à luz do Evangelho que quando alguém enxerga uma oportunidade de crescimento e ela deseja se envolver com aquilo, nós não podemos ser desses que vão puxar elas para baixo de novo, mas nós devemos ser desses que vão catapultar as pessoas e dizer: vá mesmo, enxerga essa oportunidade. Ah, eu tenho uma oportunidade de estudar fora, vou ou não vou? Vai! Tenta, se der tudo errado lá, o máximo que vai acontecer é você voltar para cá, volta para cá e recomeça. Não tem problema, tente, enxergue as oportunidades, cresça com as oportunidades, abrace as oportunidades. Eu hoje sou um pastor e tenho a oportunidade de ter tanta gente inteligente, bonita, quanto vocês aqui ouvindo eu falar por um tempo longo, como o que eu estou falando agora. Mas o fato de eu estar aqui hoje tendo essa possibilidade de falar com os irmãos é o resultado de uma série de oportunidades que Deus me oportunizou e que passo a passo eu fui abraçando essas oportunidades. A oportunidade de fazer uma oração num culto, a oportunidade depois de trazer uma pequena reflexão, a oportunidade de apoiar uma frente missionária lá dentro da favela, a oportunidade de cuidar de um adolescente que estava dando problema na igreja e caminhar ao lado dele. A oportunidade, uma vez, de sumir no púlpito da igreja e pregar aos irmãos no domingo de manhã. A oportunidade de dar uma aula na escola bíblica dominical. E à medida em que essas oportunidades são abraçadas e elas são tratadas com zelo, com carinho, e que o coração se esforça para que essas oportunidades sejam válidas, Deus vai presenteando com novas e novas oportunidades. E de repente você está num lugar onde nunca pensou que estivesse, porque você vai valorizando essas oportunidades. Então, meus irmãos, nós não podemos ser pessoas que limitam as oportunidades dos outros. Devemos ser pessoas que motivam as pessoas a crescerem, a avançarem e a abraçarem as oportunidades que Deus dá.
Mas eu falei que são 4, né? Então, primeiro falamos sobre apoiar as iniciativas positivas. Agora estamos falando sobre enxergar as oportunidades de conquista. Mas nós precisamos também, em terceiro lugar, encorajar pessoas a seguir em frente, reforçando suas qualidades pessoais. Olhe para quem está perto de você e diga assim: você é especial. É bem verdade que todos nós somos especiais e temos qualidades pessoais que estão presentes em nossa vida de uma maneira que não estão presentes na vida de mais ninguém. Você é especialista em alguma coisa. O texto nos mostra que Ruth então foi até o campo de Boaz e lá ela estava colhendo as espigas. E Boaz, como um bom gerente, no fim da tarde chega para ver como é que está a sua lavoura. Se Boaz fosse dos nossos dias, ele ia ser um fazendeiro daqueles que entra na sua Dodge Ram e vai indo em suas fazendas, né? Ver como está o trabalho. Talvez Boaz fosse como o gerente do lugar que você trabalha, que costuma chegar sempre 5 minutos antes da hora de sair no local de trabalho, só para ver se os funcionários estão saindo mais cedo. E Boaz estava passando lá no final da tarde na sua lavoura, e ele então chega lá, Boaz um homem crente, né? Ele diz que Deus abençoe, abençoando os funcionários dele. Os funcionários dizem que Deus abençoe você também, um homem de Deus. E Boaz olha aquela moça suada, cansada, no final da tarde, colhendo espigas. E ele pergunta: quem é aquela moça? A quem ela pertence? Era uma mulher vestida de forma simples, suada, cansada do trabalho, mas era uma mulher bonita, atraente, interessante. E Boaz, quando olha para aquela mulher, diz assim: alguém trouxe ela aqui. Ela deve ser parente de alguém, deve pertencer a alguma das famílias dos meus funcionários, deve ser esposa de alguém. A quem aquela mulher pertence? E então os funcionários dizem: essa é a moabita que voltou com Noemi. Belém não era uma cidade do tamanho de Londrina, Belém era uma cidade bem pequena. Então, quando Noemi chega com uma moabita da cidade, todo mundo da cidade fica sabendo disso. Boaz não a conhecia de vista, não sabia reconhecer a face de Ruth, mas já havia ouvido a história da moabita que voltou com Noemi e agora está vivendo em Belém. Então, quando ele olha para aquela mulher, ele se impressiona: é Ruth, a moabita, que veio com Noemi. E então os funcionários de Boaz, mais precisamente o capataz dele, o líder da sua fazenda, diz a ele: ela tem muitas qualidades. Ela está aqui desde cedo, colhendo espigas, e ela quase que não descansou, exceto por um pequeno espaço de tempo em que ela esteve no abrigo, sentada descansando, mas ela está, suando a careca. Ela é uma mulher trabalhadora. Ela é alguém que está batalhando. Quase que os funcionários de Boaz dizem assim: Boaz, ela merece a sua bondade. Ela merece que você faça alguma coisa por ela. Você é um homem poderoso. Boaz, ela merece que você estenda a mão para ela, porque ela é uma mulher diferenciada. Ela tem muitas qualidades pessoais. Como é importante, meus irmãos, que no dia a dia da nossa vida, seja no nosso ambiente de amizades, na nossa família, no nosso ambiente aqui da igreja, como irmãos, nós aprendamos a enxergar as qualidades pessoais uns dos outros. E aprendamos a criar uma cultura de honra, onde nós não estamos apenas enxergando os defeitos uns dos outros. Embora nós tenhamos essa responsabilidade também diante de Deus, de ajudarmos uns aos outros na caminhada e exortarmos uns aos outros para seguirmos firmes com o Senhor, mas enxergarmos as qualidades uns dos outros e podermos elogiar uns aos outros naquilo que nós estamos fazendo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Os funcionários de Boaz enxergam as qualidades de Ruth. Essa é uma mulher especial. E como olhando daqui de cima eu posso ver os irmãos, aqueles que já estive na casa e pude ouvir um pouco mais das histórias, posso ver que pessoas especiais os irmãos são. Quanta história, quantas vidas, quantas dificuldades os irmãos passaram. Eu estive até tarde na casa do Pascoal esses dias e ele contando da sua vida, das suas histórias. Puxa, que pessoa especial. Estive na casa da Sueli, né? Ela contou a história. Puxa, a Sueli é mais viajada do que qualquer coisa, né? Já andou por tudo que é lado, conhece um monte de gente. Eu falava sobre alguém, ela falava: eu conheço ele, já sentou na minha mesa, tomou café. Uma bênção, quantas histórias, quanta gente de qualidade. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós preferimos nos degladiar,
preferimos nos ofender, preferimos nos machucar, do que exaltar as nossas qualidades. Nós precisamos aprender a motivar, encorajar pessoas a seguirem em frente, reforçando as suas qualidades. Eu tenho um perfil de liderança um pouco diferente. Porque o meu perfil de liderança é um perfil de liderança motivadora. Então, se você é um líder dessa igreja, já saiba disso. Quando você fizer alguma coisa errada, eu vou ser suave com você. Mas quando você fizer alguma coisa certa, eu vou ser pesado com você. Eu vou falar, que legal, o que você fez foi muito bom, foi muito maravilhoso. Porque eu não quero que você sirva na liderança da igreja, ou que você sirva em algum ministério, pensando assim, se eu fizer alguma coisa errada, o pastor Felipe vai pisar no meu pescoço. Pelo contrário, eu quero que você sirva com alegria, dizendo assim, todas as vezes em que eu me esforço e faço alguma coisa boa, o pastor Felipe percebe, ele elogia, ele vê o trabalho que a igreja está fazendo, porque, meus irmãos, ninguém merece viver, seja no ambiente de trabalho, numa família, numa igreja, onde você está ali se arrastando, forçado, sofrendo, triste, servindo a Deus assim com aquele peso nas costas. O que Deus deseja para nós é que nós possamos usar aquilo que Ele nos deu, nossos dons, nossos talentos, nossas qualidades, e nos sentirmos felizes, prósperos, abençoados em servir na obra de Deus, em fazer o que Deus deseja que nós façamos. Nós precisamos encorajar as pessoas, vendo as qualidades delas, mais do que os seus defeitos. Os funcionários de Boaz podiam naquele dia dizer, essa mulher é aquela moabita que veio com Noemi, não sei o que ela está fazendo aqui, atrapalhando o nosso trabalho, chateando a gente. Manda essa mulher embora da plantação aqui, que nós queremos trabalhar. Mas alguma coisa em Ruth mostrava para eles que ela tinha um coração diferenciado, que ela era uma mulher diferente. Havia uma esperança, talvez, no olhar dela, que fez com que eles fossem bondosos com ela, elogiassem ela, tentassem conseguir de Boaz algo para abençoá-la. Assim saiba que você e as pessoas que vivem ao seu lado, todos temos qualidades e todos temos especialidades, e que nós possamos valorizar um no outro aquilo que pode nos fazer crescer. Mas em quarto e último lugar, eu quero meditar essa noite, que nós precisamos encorajar pessoas a seguir em frente, crendo na providência de Deus. Repita comigo assim, Deus proverá. Ah, Noemi e Ruth não sabem o que Deus está fazendo. Mas o versículo 1 diz que havia um homem rico e temente a Deus chamado Boaz, que tinha muitas plantações naquele lugar. Ruth e Noemi não sabiam, mas ele era parente de Elimeleque. Ele era parente de Ruth. Eles não sabiam, mas aquele homem era um homem importante, um homem poderoso, e ele estava sendo preparado por Deus para ser o resgatador de Ruth. Naquela época havia uma lei que dizia que se uma mulher ficasse viúva, o parente mais próximo do seu marido falecido tinha a responsabilidade de resgatá-la. O que isso quer dizer? Ele tinha a responsabilidade de casar com ela, sustentá-la e cuidar do patrimônio do marido que faleceu. No caso de Ruth, coitada, ela não tinha patrimônio nenhum, né? Ela não tinha nada para que algum resgatador pudesse se interessar por ela. E mais tarde na história nós vamos ver que o que está à frente de Boaz na fila do resgate fala assim, essa mulher não tem nada, ela é uma pobre coitada que está aí. Eu não quero resgatar ela não, deixa ela aí. Mas Deus está preparando o coração de Boaz. E Ruth, quando está ali naquele campo, colhendo aquelas espigas que caem, ela não sabe que estão enxergando o trabalho dela. Quando ela sai da sua casa e para naquela plantação, ela pode pensar que parou ali por acaso, mas Deus a conduziu a ir até aquele lugar. Quando Boaz chega na plantação e põe os olhos nela e pergunta quem é essa mulher, Boaz não sabe, mas Deus está movendo o coração dela em direção àquela que futuramente será sua esposa e que ele vai resgatar da pobreza no final dessa história. Então, nós precisamos aprender a encorajar pessoas crendo que Deus proverá. E para isso nós precisamos ter fé. Ter fé mesmo. Às vezes chega alguém diante de mim e diz assim, pastor, eu sinto que Deus me chama para o ministério.
E eu olho para a cara do querido e falo assim, meu Deus, será que Deus chamou esse cara mesmo? Todo errado, todo esquisito, todo diferente. Não tem a olhos humanos nada que possa identificá-lo com o ministério. Você diz, será que essa pessoa é chamada por Deus mesmo? Mas eu aprendi ao longo da minha vida que eu jamais posso desprezar o chamado de Deus na vida de ninguém. Porque às vezes Deus provê. E Deus pega aquele que é improvável, Deus pega aquele que é o seminarista mais bagunceiro da sala e transforma no pastor mais exitoso. Deus pega aquele menino que às vezes dá muito trabalho na igreja aqui, aquele que é tido como a pessoa na igreja aqui que dá trabalho, que é difícil, que tem um temperamento complicado, e transforma no líder de todo mundo. Deus faz isso muitas vezes para mostrar que a glória não é de quem está fazendo, a glória não é de quem está na frente, mas a glória é dele. É ele que provê, é ele que faz, é ele que realiza. Então, quando nós queremos encorajar pessoas, nós precisamos ter essa fé de que Deus é poderoso para realizar. Às vezes alguém compartilha um sonho conosco e nós dizemos, isso tem tudo para dar errado. Mas se nós avaliarmos que aquilo é uma iniciativa positiva, se nós avaliarmos que aquilo é uma oportunidade dada por Deus, se nós avaliarmos que a pessoa tem qualidade suficiente para avançar naquilo ali, ainda que tudo pareça o contrário, nós devemos dizer, vá e eu estarei orando por você, porque Deus vai prover. Deus vai dar graça, Deus vai ajudar, Deus é poderoso para realizar aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, nós precisamos crer na providência de Deus. No final dessa história nós vamos ver que Deus está armando tudo. Quando Noemi decide voltar para Belém, parece que Deus está dizendo assim, eu só estava esperando isso, Agora você tomou a decisão que eu queria que você tomasse. E a partir de agora, deixa comigo que eu vou coordenar todas as coisas. Quando você, Noemi, estava em Moabe, vivendo longe da minha presença, fazendo o que você queria, você só teve prejuízo. Mas agora que você decidiu voltar para a sua terra, para a presença do seu Deus, agora deixa comigo que eu vou cuidar de tudo. E Deus move a vida de Ruth e Noemi a tal ponto que no final dessa história, e eu não vou dar spoiler aqui, né? Embora eu sei que os irmãos conheçam a história, no final dessa história, eles têm o privilégio de serem a geração do maior rei de Israel, que você que conhece a história sabe quem é. Precisamos encorajar pessoas a seguir em frente. Amém? O mundo está aí, meus irmãos, e ele está botando as pessoas para baixo, achatando as pessoas. Nós, como povo de Deus, temos que aceitar o desafio oposto, levantar as pessoas. Eu não estou pregando aqui uma mensagem de autoajuda ou uma mensagem coach, porque não há nada de bom em você, então você não vai se autoajudar. Tenha certeza disso. Se você acreditar em si mesmo, você vai ser que nem Noemi na terra de Moabe. Você vai de mal a pior. Mas o que eu estou pregando a você hoje é uma mensagem poderosa de Deus, para que você deixe Deus usar a sua vida como instrumento na vida dessas pessoas que estão sofrendo, dessas pessoas que estão chorando, dessas pessoas que estão sem esperança. E quando você vê brilho no olho de alguém, quando você vê boas decisões na vida de alguém, quando você vê iniciativas poderosas na vida de alguém, quando você vê qualidade na vida de alguém, em nome de Jesus, que você participe dessa história, que você coloque fogo nessa lenha nesse fogo, que você abane essas brasas e que você seja lembrado no futuro como alguém que encorajou pessoas vitoriosas a seguir em frente. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa. Muito obrigado, Deus, porque essas mulheres chegando à terra de Belém não sabiam o rumo que deviam seguir, mas o Senhor já estava preparando tudo. É assim nas nossas vidas, Senhor. Quando nós estamos nessas encruzilhadas da vida, quando estamos nesses momentos que não sabemos que passo dar, nós não estamos vendo, mas o Senhor está preparando tudo. Nos ajuda, Senhor, a convencer o nosso coração de que o Senhor provê. Nos ajuda, Deus, a sermos pessoas
que encorajam outras pessoas a seguirem em frente. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que essa igreja não seja uma igreja que lambe as próprias feridas. Que nós não fiquemos olhando para as dificuldades, não fiquemos olhando para os problemas do passado. Que nas nossas vidas pessoais, nos nossos dias, dia a dia, que nós não fiquemos, Deus, presos ao que nos desmotiva a seguir em frente. Mas que pelo poder do Teu Espírito, essa igreja seja uma igreja de encorajadores. Onde cada um de nós pode catapultar o nosso irmão, para que ele cresça, para que ele avance, para que ele viva melhor o propósito do Senhor para a vida dele. E que no fim de tudo nós possamos glorificar o Teu nome com a nossa forma de viver. E que possamos de fato seguir sempre em frente, sem retroceder, sem titubear, mas caminhar com os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos assim. No nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos nos colocar de pé agora e vamos continuar orando, cantando essa canção. Essa canção fala que o Senhor vai nos sondar e vai nos usar. Então, meu desafio é que você faça com que essa oração continue sendo, essa canção continue sendo sua oração esta noite.